pessoal, buenas noches, bueníssimas noites. Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol, a nossa segunda aula do dia 28 de setembro. Na primeira parte da aula nós trabalhamos o imperativo afirmativo, vimos como é que formava o imperativo afirmativo em espanhol e vimos os verbos irregulares, né, para a segunda pessoa tu. Nessa aula a gente vai trabalhar interpretação de texto e vocabulário. Vamos lá? O objeto do conhecimento, né, que é a continuação de uma aula que a gente já viu ao vivo dia 28. Então, a parte gramatical, imperativo, afirmativo, a gente fez. Agora a gente vai para a compreensão textual, a parte de interpretação de texto, né, que é uma parte também que nos interessa muito, pensando na possibilidade de vocês fazerem opção por espanhol no Enem, e ali se trabalha interpretação de texto, né? Interpretação de texto. Bom, uma das dicas, talvez uma das dicas principais, não sei se é a principal, mas uma das, né, para interpretação de texto, é a gente fazer a leitura do texto antes de ler o texto, né? Por que a gente faz a leitura do texto antes de ler o texto? Porque a gente vai ficar sabendo já previamente do que é que o texto vai tratar. Mas esse momento não é o momento da gente escolher resposta. A gente não escolhe resposta agora. Porque escolher resposta agora, sem conhecer o texto, é chute. E isso é uma prática, né? A questão modelo Enem, que é o que a gente vai praticar agora, tem essa estrutura. O texto em língua espanhola e a questão em português. Então veja aqui diz assim: o jornal argentino Clarín informa que o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, encabeçou. Antes mesmo de conhecer o texto, você já sabe que a gente vai ler uma notícia de jornal, né? Uma informação, um texto informativo. E é um modelo de questão onde a resposta é o que completa o enunciado. Então, eu vou identificar durante a leitura do texto o que é que o presidente do Egito encabeçou, né, para responder a minha questão. Então, o jornal argentino Clarín informa que o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, encabeçou. Encabeçou o quê, minha gente? A gente vai saber depois que a gente fizer a leitura do texto. Mas a gente vai ler as alternativas. Encabeçou, né? Letra A. A parada militar durante a maior festa cívica do seu país. Então, a gente vai ler o texto e conferir se é isso, né? Se ele encabeçou, se ele comandou uma parada militar. B. A inauguração de uma obra faraônica que o seu país construiu em poucos anos. Será isso? Uma obra faraônica, né? Construída em pouco tempo, né? C. A inauguração, aparece mais uma vez a palavra inauguração, da ampliação do canal de Suez, vista pelo governo como um renascimento econômico do país. D. A ampliação de uma via natural de navegação, muito importante para o comércio regional e global. E a letra E, a inauguração de um novo corredor bioceânico para recuperar a grandeza egípcia. Você só vai saber a resposta após a leitura do texto. A gente precisa fazer a leitura do texto, né? Então, vamos lá. A gente vai fazer uma primeira leitura em espanhol, em língua espanhola. Na sequência, a gente faz a tradução
para o português. Vale lembrar que após a leitura do texto, a primeira leitura em espanhol, você pode pausar o vídeo, já que é uma gravação, e tentar responder com a primeira leitura. Veja o título da matéria, do texto, né? Geralmente, o título antecipa o assunto que o texto vai tratar. Geralmente, o título antecipa o assunto que o texto vai tratar. Se não for uma matéria sensacionalista, que não é o caso, né? Mas é para ser assim. Olha o que é que esse título diz. Los egipcios estrenan su nuevo canal de Suez y buscan recuperar la grandeza del pasado. Con un desfile de aviones de guerra, helicópteros y barcos, bajo un sol inmisericordia y una temperatura inclemente, el presidente Abdel Fattah al-Sisi tuvo hoy finalmente su fiesta de inauguración del nuevo canal de Suez, una obra de 72 kilómetros de largo, con el que busca devolver a Egipto su antigua grandeza. La perspectiva de un canal renovado que, según las estimaciones oficiales, llevará los ingresos a 5,3 mil millones de dólares a 13,2 mil millones en 2023, con el incremento del tránsito de barco de 49 a 97 por día hacia ese mismo año. Es la puerta del gobierno para transformar a Egipto em um polo econômico e estratégico. Traduzimos. Os egípcios inauguram, né, seu novo canal de Suez. Então é um canal, né? E buscam recuperar a grandeza do passado, né? Buscam recuperar a grandeza do passado e informa pra gente que um dia, né, teve essa grandeza, era o maior, um dos maiores. Ele não está falando aqui recuperar a grandeza do passado. E vamos lembrar que um canal é uma obra, né, é uma intervenção do homem, né, é uma obra feita, né, pelo homem. Com um desfile de aviões de guerra, helicópteros e barcos, barco quer dizer sob, de estar em situação inferior, um sol sem misericórdia, ou seja, um sol fortíssimo, e uma temperatura inclemente, ou seja, sem piedade, altíssima, o presidente Abdel Fattah al-Sisi teve hoje, finalmente, sua festa de inauguração do novo canal de Suez, uma obra de 72 quilômetros de comprimento. Essa palavra largo é uma falsa cognata, significa comprimento. Então, 72 quilômetros de comprimento, com o qual procura devolver ao Egito a sua antiga grandeza. A perspectiva de um canal renovado, que segundo as estimativas oficiais, trará, né, os ingressos de 5,3 bilhões. Mil milhões em espanhol quer dizer bilhões. Os ingressos de 5,3 bilhões de dólares para 13,2 bilhões em 2023, com o incremento do trânsito de barcos de 49 para 97
por dia, por volta desse mesmo ano. É a aposta do governo para transformar o Egito em um polo econômico estratégico. Está entre aspas, porque supostamente é fala ali do presidente, né, durante o evento. É uma notícia do jornal argentino Clarín. Então a gente vai para a questão. A maneira mais tranquila para resolver uma questão como essa, as questões que a gente encontra ali no Enem, onde eles pedem para a gente a correta, e nesse caso a correta é a que vai completar o enunciado, né? A maneira mais tranquila é a gente fazer por eliminação. Por eliminação. São 5 alternativas. Tem uma correta, então 4 tem erro. Então a gente vai sair procurando erros. Veja só. O jornal argentino Clarín informa que o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, encabeçou a parada militar durante a maior festa cívica do seu país. Não foi uma parada militar, foi a inauguração de uma obra. Talvez o que aconteceu aqui foi querer confundir, como fala de aviões de guerra, helicópteros e barcos que estavam ali para prestigiar, para festa, para fazer festa, mas não era uma parada, né, cívica, militar, militar cívica. Então, né, ó, parada militar não é uma parada militar, né? Não é uma festa cívica, não é isso. Então, é isso que faz a gente eliminar a letra A. Veja que eu estou riscando aqui na alternativa é o ponto de eliminação, né? Aquilo que a alternativa traz que faz com que ela não seja resposta. Porque essa informação não tem no texto. Não diz isso no texto, né? B. A inauguração de uma obra faraônica. Até aí tá ok. Porque são 72 quilômetros de comprimento. É um negócio enorme, né? A inauguração de uma obra faraônica que seu país construiu em pouco tempo. Tá aqui, ó, o ponto aqui de eliminação. Aliás, em poucos anos, né? Construiu em poucos anos. O texto não fala pra gente se foi pouco, se foi muito. Com relação ao tempo, talvez seja o contrário, porque ele fala assim: o presidente Abdel Fattah al-Sisi tuvo hoje finalmente, teve hoje finalmente. Então, finalmente, né? Pode ser interpretado como uma questão de ter demandado mais tempo, muito tempo. Mas não é claro, né? Não é direto para dizer para a gente se foi pouco tempo, né? Muito tempo. Então, construir em pouco tempo é o que me faz eliminar ali a letra B. Está vendo como é que quem constrói a questão faz? Traz algo que tem no texto, mas aí tenta passar uma informação diferente, acrescenta ou retira ali alguma coisa. C. Encabeçou a inauguração da ampliação do canal de Suez. Até aí tá legal, né? A inauguração da ampliação do canal de Suez, vista pelo governo como renascimento econômico do país. Aqui também tá de acordo com o texto, não tá? Veja só. Veja o que o texto diz. Devolver ao Egito a sua grandeza, né? Vai aumentar os ingressos, né, de 5,3 bilhões para 13,2 bilhões, né, com o incremento, o aumento da circulação de barco, né? Essa é a aposta do governo para transformar o Egito em um polo econômico e estratégico, né? Então há uma perspectiva, né, econômica, né, um renascimento econômico. Mas vamos ver as outras alternativas, né? Ver o que elas têm de errada, ou se de repente, né? Mas veja a letra D. A ampliação de uma via natural. Não é uma via natural, é uma obra do homem, né? É uma construção. Não é natural.
E a letra E, a inauguração de um novo corredor. Não se trata de um novo corredor bioceânico, né? Se trata de um canal, né? Um canal. Então, marca-se aqui na primeira questão a letra C. Se você tivesse em dúvida entre letra C e letra E, bastava botar no texto, né? Ele fala ali claramente, né, de que se trata de um canal. E não é algo novo, né? É a ampliação do que já existia. Então, só para confirmar, a primeira questão responde ela a letra C. Questão 2. Mais uma matéria de jornal, né? Também de um jornal argentino. E aqui ele diz assim: a matéria do jornal argentino La Nación informa que a rápida renovação tecnológica gera muito lixo. Você vê que as disciplinas conversam entre si, né? A gente não leu o texto ainda, a gente sabe que tem essa questão de ler o texto antes de ir para a questão, de ler a questão antes de ir para o texto, né? Ler a questão antes de ir para o texto, mas a gente já sabe que ele vai tocar em renovação tecnológica. A matéria do jornal argentino, La Nación, informa que a rápida renovação tecnológica gera muito lixo. Você tem um aparelho de celular, e aí apareceu um mais novo, com mais funções, mais espaço, né? Agora, atualmente, essa questão da transição para 5G. Então, você vai precisar comprar, né, outro aparelho. E o que é que você faz com o antigo, né? Isso pode ser, né, ou se tornar uma produção de lixo e gerar um problema, né? Então, ó, a matéria do jornal argentino La Nación informa que a rápida renovação tecnológica gera muito lixo, mas que pode não ser uma imediata ameaça ao planeta, se. Então, a nossa resposta ela vai para complementar esse mas, né? Essa renovação tecnológica rápida, ela pode não representar uma ameaça caso. O que é que precisa ser feito? O que é que pode ser feito? Então, o texto vai me dizer, né, eu vou identificar, e isso é a resposta para a minha questão, tá? Mas a gente vai ler as alternativas. Letra A, caso se recuperem os aparelhos substituídos para a posterior venda em prestações aos pobres. B, aproveitem os equipamentos tecnologicamente defasados, renovando-os e entregando-os a quem necessitar. C, reparem os equipamentos ultrapassados e assim encurtar a vida útil deles. D, perpetue o velho modelo corporativo, pegar, fazer e jogar fora, pois é sustentável. Letra E, os destine a países em desenvolvimento, para que pessoas pobres extraiam e vendam o que puderem. Então, a gente vai fazer a leitura do texto para saber qual é a solução, né? Qual é a possível solução para que essa renovação tecnológica não vire um problema para o planeta produzindo lixo tecnológico.
vamos fazer a leitura em espanhol. Com essa primeira leitura, você já pode aí mais ou menos ter uma ideia do que é a resposta, do que o texto propõe, né? Eu sugiro que faça uma pausa e tente responder. E na sequência a gente vai fazer tradução, comentário e correção. Recursos para reciclar um celular y darle una segunda vida a una vieja computadora. Luego de renovar a un dispositivo electrónico, existen diversas alternativas para que otras personas puedan aprovechar las prestaciones de un equipo en desuso. Quando um novo modelo de teléfono móvel ou computadora portátil sale al mercado, outros quedan en desuso ante las prestaciones de los flamantes equipos. Eso no quita que dejen de ser útiles para otras personas, y es por eso que existen diversas iniciativas que buscan aprovechar estos recursos en desuso, sea para reducir la cantidad de residuos electrónicos o para ofrecer nuevas oportunidades laborales y educativas de la mano de la tecnología. Então a gente vai fazer a tradução e na sequência a correção do texto. Recursos para reciclar um celular e dar uma nova vida a um computador velho. O darle aqui tem no final. O darle tem aqui no final um pronome oblíquo, que se refere a um pronome de complemento indireto, que se refere a uma vieja computadora. Em espanhol você pode chamar de computadora, mas há alguns lugares que chamam de ordenador. Luego, após, renovar um dispositivo eletrônico, existem diversas alternativas para que outras pessoas possam aproveitar as prestações, possam aproveitar os serviços desses equipamentos em desuso. Quando o novo modelo de telefone celular, em espanhol nós chamamos de telefone móvel ou somente móvel, quando o novo modelo de telefone celular ou computador portátil sai no mercado, outros ficam em desuso ou entram em desuso. Mas aqui ele usou o verbo quedar. O verbo quedar significa ficar. Então, e outros ficam ou entram em desuso. Ante las prestaciones, então, entram em desuso diante dos serviços. Você já viu ali anteriormente que prestações são serviços, diante dos serviços dos novos equipamentos. Flamantes quer dizer novos, recentes, dos novos equipamentos. Isso aqui, é um pronome demonstrativo neutro, o eso, que se refere a algo mencionado anteriormente. Isso o quê? O fato, de alguns aparelhos mais novos, fazerem com que alguns fiquem em desuso, a substituição do novo por um
do antigo por o novo. Ele fala isso, não tira, ou não retira, não descarta, né? Do verbo quitar. Quitar significa tirar. Eu estou traduzindo como descartar, porque é como a gente diria na nossa língua. Isso não descarta que deixem de ser úteis para outras pessoas. E é por isso que existem diversas iniciativas que buscam aproveitar estes recursos em desuso, seja para reduzir a quantidade de resíduos eletrônicos ou para oferecer novas oportunidades de trabalho laborais e educativas de mão tecnológica. Então, ele fala que tem uma utilidade para outras pessoas, né? Há iniciativas para reduzir, né? Para aproveitar estes recursos, reduzir a quantidade de resíduos, portanto, né? Ou para oferecer oportunidade de trabalho. Laborares vem de labor. É muito frequente usar em espanhol, principalmente na América, labor, se falar laburo, para se referir a trabalho, laburar, trabalhar, né? Então, de trabalho, para quem está trabalhando ali, recuperando, né, nesse serviço, né? Ou então, de mão de obra tecnológica, de você formar mão de obra a partir de equipamentos antigos, né? Ali você tem como demonstrar para o aluno como é que faz, como é que funciona. Também tem esse aproveitamento, né? Além do principal que ele sugere aí. Questão. A matéria do jornal argentino La Nación informa que a rápida renovação tecnológica gera muito lixo, mas que pode não ser uma imediata ameaça ao planeta caso se. Letra A diz assim: recuperem os aparelhos substituídos. Até aí tá ok, né? Recuperem os aparelhos substituídos para posterior venda em prestações aos mais pobres. Não se fala de venda e não se fala de prestações. O que se fez aqui na letra A foi tentar vender a palavra prestações, que aparece aqui no texto mais de uma vez, e a gente aprendeu que significa serviço, serviços. Então, se tentou vender essa palavra, né, como prestação de cota, de parcela. Em espanhol, prestaciones, três prestações. Vai se falar em três quotas ou pagos, três pagos. Também se usa dessa maneira, quotas ou pagos. Prestações não, tá? Então, veja que é muito comum isso, você pegar alguma coisa que o texto traz, que o texto diz, e a partir dali criar uma alternativa falsa, para saber se realmente você leu e entendeu o texto. B. Aproveitem os equipamentos tecnologicamente defasados, renovando-os e entregando-os a quem necessitar. Não é parecido, ou não é isso que a gente viu no texto? Né? Após renovar um dispositivo eletrônico, existem diversas alternativas para que outras pessoas possam aproveitar os serviços de um equipamento em desuso, né? Então vamos deixar a letra B aí. Vamos ler as outras. A letra C. Reparem os equipamentos, reparar no sentido de consertar, né? Até chegar ultrapassados e assim encurtar a vida útil deles. É o contrário, é contraditório. Como é que você vai
consertar um equipamento, você vai arrumar e você vai estar encurtando a vida útil dele. É o contrário. Você tem um aparelho de celular, apresentou um problema, você mandou arrumar e continuou usando, né? Como é que você encurtou a vida útil dele? É o contrário, você prolongou, né? Você deu mais utilidade, mais uso para aquele aparelho. Então, ó, encurtar a vida útil é o meu ponto aqui de eliminar a letra C. D. Perpetue o velho modelo. Como é que perpetuar velho modelo, né? Ainda mais falando dessa questão de tecnologia, de renovação tecnológica, né? De ficar obsoleto e... Então, ó, perpetue o velho modelo corporativo. Abre aspas. Pegar... Aqui na alternativa tem fazer. Eu acho que a pessoa deveria de repente usar, né? Pegar, usar deveria ser, né, não? E jogar fora. Aqui tem fazer. Pegar, fazer e jogar fora. Mas independente do fazer ou do usar, depois da vírgula ele fala assim, pois é sustentável. Né? Como é que pegar, usar e jogar fora pode ser sustentável? Né? É o contrário. E letra E. Os destine a países em desenvolvimento, para que pessoas pobres extraiam e vendam o que puderem. A gente não viu isso no texto. Considerar a letra E é não ter lido o texto. Considerar a letra E é ter lido o texto e não ter entendido nada. Então, a gente não pode confundir coisas que a gente sabe que existem, né? Como esse caso aí, essa situação existe. Um país vende lixo eletrônico para outro, esse outro país descarta mal, joga na natureza, né? E algumas pessoas vão ali tentar recuperar algumas peças, metais, mas o texto não fala disso, né? Então, países em desenvolvimento para... Aqui sim, se criou, se inventou. Nossa resposta é a letra B. Aproveitem os equipamentos tecnologicamente defasados, renovando-os e entregando-os a quem necessitar. Tranquilo? Questão 3. Essa questão, ela está completamente em espanhol. Não é o estilo de questão que o Enem contempla. No sentido de estar a alternativa toda em espanhol. Se ela tivesse traduzida para o português, estaria assim 100% no modelo, né, do que o Enem pretende. Mas não é o caso, né? Mas a gente vai traduzir na hora de responder. E como a gente está estudando, a gente pode, né, fazer isso que a gente aprende mais, né? A gente convive mais com a língua. Questão 3. La expresión segunda conquista informa al lector que se está estableciendo una relación metafórica con la conquista de América. Al utilizarla, el autor busca a. Informar al lector que a los indígenas de América todavía no se lo han conquistado. B. Relatar las frecuentes prácticas de biopiratería que ocurrieron cuando de la primera conquista. C. Reafirmar el derecho a seguir explotando las riquezas pertenecientes a los pueblos indígenas. D. Relacionar la biopiratería hoy practicada por extranjeros en América con la usurpación sufrida antaño. Letra E. Externar el antiguo sentimiento de rechazo de los hispanoamericanos
hacia la destrucción y el saqueo de sus riquezas naturales. Muito bem. Vamos lá. Vamos para o texto. O texto é um quadrinho, né? Uma charge, dá para dizer assim, né? É um quadrinho só. E aqui a gente tem que enxergar algumas coisas, que esse estilo de texto, ele traz para a gente uma crítica. Geralmente uma crítica política. Quando eu falo crítica política, eu não estou falando somente dos políticos em si, né? Mas da atuação das pessoas, né? Do cotidiano, da vida, da ação em geral. Aqui a gente precisa observar o desenho. Você vê que estão chegando num barco, uma cruz ali na bandeira, né? Estão chegando ao continente com umas vestimentas do período do descobrimento, né? Algo assim mais ou menos, remetendo, estão chegando. É uma questão da UFC. E aqui dentro do balão, ele fala indígenas de América. Esta es la segunda conquista. 2 pontos. Ahora nos llevamos sus genes, sus músicas y sus hierbas para fármacos. Agora nós llevamos os genes, né, genes, sua música e suas ervas farmacológicas. Indígenas da América. Esta é a segunda conquista, porque teve a primeira, do descobrimento da América pelo Colombo, juntamente com os espanhóis, pelos espanhóis. Esta é a segunda conquista. Agora, nós levamos os seus genes da questão genética, né? Sua música e suas ervas farmacológicas, o que restou para usurpar. Lo que queda, o que sobra, o que restou para usurpar. Você consegue ver que aqui ele me fornece alguns elementos. A primeira, esta é a segunda conquista, porque houve a primeira conquista. Dessa vez, na segunda, levaremos seus genes, sua música, suas ervas farmacológicas, o que restou para ser usurpado. Questão. A expressão segunda conquista, a expressão segunda conquista, informa ao leitor que se está estabelecendo uma relação metafórica com a conquista da América, né? É uma metáfora, uma relação metafórica, né? Ao utilizá-la, o autor procura a. Informar ao leitor que os indígenas da América ainda não foram conquistados. Quando ele fala a segunda conquista, não é nesse sentido, né, de que os povos não tenham sido conquistados, né, informar que os indígenas não foram conquistados. Até mesmo porque quando ele fala indígenas de América, ele está se referindo a todo mundo, e não somente especificamente aos indígenas, porque não é a população que prevalece na América, né? Então, tá errado. Relatar as frequentes práticas de biopirataria que ocorreram durante a primeira conquista. Não tinha nem esse conceito de biopirataria na primeira conquista, nos anos das primeiras conquistas. Então, não é por aqui. Letra C. Reafirmar o direito de seguir explorando as riquezas
pertencentes aos povos indígenas, né? Quando ele falou que restou, né, para ser usurpado, ele fala das ervas, da música, da cultura, da genética, né? Ele não está sendo especificamente ali, ele está sendo irônico, né? Quando chama de indígena, ele chama todo mundo de indígena, indígenas da América, é todo mundo. Então, quando ele especifica que é os povos indígenas, a intenção ali não é essa, né? Relacionar a biopirataria hoje praticada por estrangeiros na América com a usurpação sofrida antigamente. Essa palavra antâneo significa antigamente. Vou ler a letra E. Restou D e E, né? Externar o antigo sentimento de repúdio dos hispano-americanos para com a destruição e o saque das riquezas naturais. A intenção da charge é essa, é relacionar, ele quer dizer que a nova usurpação, né, é envolvendo a biopirataria, né, essas riquezas farmacológicas e afins, né, a cultura, a música, aquilo que restou. Dessa vez não vão levar ouro, pedra preciosa, e sim, né, a genética. Essa é a terceira questão, né? A música, ervas farmacológicas, a genética da segunda conquista, porque foi o que restou, né, para usurpar. Vamos lá agora atrás dessas outras riquezas, já que pedras, né, ouro, prata, né, isso foi levado durante a primeira conquista, como ele chamou aqui, tá? Bom, essa foi a terceira questão, responde ela a letra D, e a gente vai se aproximando do final dessa aula, desse encontro do dia 28. Na primeira aula, nós trabalhamos a parte gramatical, encerramos ali o imperativo afirmativo. Nessa segunda aula de hoje, nós trabalhamos a interpretação de texto e vocabulário, tá? Espero que vocês tenham aproveitado essa parte de interpretação que é importante para a gente, muito importante. Então, até o nosso próximo encontro. Muitíssimas graças. Nos vemos.